Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 30 de maio de 2012, penúltimo dia do mês. Agora são 8 horas e 14 minutos, estamos ao vivo aqui na TV Poços e convidando você para participar. 3721-6955. Nosso entrevistado, secretário municipal de saúde, doutor Júlio Balducci. Boa noite. Boa noite, Zambrano. Boa noite, Lauro. Boa noite, Carol. Doutor Júlio, boa noite. Prazer mais uma vez estar aqui com você. Satisfação toda nossa recebê-lo. Prazer é todo meu. Tá bom, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Nós temos também a participação de outro José, agora o José Lauro Vieira. Uma boa noite, Tudo Fábio. bem? Boa noite, Júlio. Boa noite, Carol. Boa noite, José. Poços Boa de Caldas noite. e boa noite toda a região. Satisfação. Carol, boa noite. Tudo bem, Fábio? Tudo Eu tô bem. aqui, tweetando que a gente está recebendo o Dr. Júlio, para você também interagir pelo Twitter, pelo Facebook com o Fábio, no Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. O nosso telefone já está tocando, então se você quiser fazer perguntas, aproveite e ligue já no comecinho, 37216955, e a gente lembra que essa edição é reapresentada 00:15. Sejam todos bem-vindos. Pois é, Carol, inclusive, desde a hora que eu fiz a entrada ao vivo no Já Telefatos, começou, né, Fábio? É já verdade. começou a tocar o telefone. Foi impressionante porque realmente uma quantidade de pessoas já estão participando, as pessoas, e querendo saber aí das novidades relativas à saúde de Poços de Caldas, né? O doutor, em relação à questão, por exemplo, dos medicamentos, essa vai ser uma pergunta que muitas pessoas vão fazer, eu vou adiantar aqui para a gente já também falar a respeito do assunto. Não, nós estamos conseguindo agora, né? Nós tivemos um problema sério no final do ano passado, de dotação orçamentária. O começo desse ano, todo começo de ano, existe um problema de entrega de medicamentos, de material. E aqui em Poços não é diferente. Nós temos uma cesta básica de medicamento com mais de 400 itens. Eu tenho acompanhado muito de perto essa situação e nós temos aí uma média de em torno de 25 a 30 medicamentos que o município disponibiliza e que nós temos tido problema de reposição. E temos também os que o Estado, existe uma cesta básica do Estado e o Estado também tem tido essa dificuldade, né? Ainda há 2 meses atrás eu recebi da Promotoria Pública do Estado de Minas Gerais, do CAU Saúde, através do Dr. Gilmar de Assis, uma minuta onde ele mostrava toda a preocupação e ele chamou, inclusive, as grandes indústrias farmacêuticas do país para poder sentarem e tentarem se acertar, porque o Estado está tendo problema para poder comprar medicamento. E isso a gente sabe que existe, na verdade, um grande lobby das indústrias, né, para poder aumentar preço. Então eles criam a dificuldade para vender a facilidade. A grande verdade é essa. E esse ditado é muito utilizado, muito, né? principalmente Atualmente quando você fala de coisa pública, né? Existe sempre, todo mundo sabe que nós temos a necessidade da aquisição, então cria-se uma série de dificuldades, isso atrapalha muito o gestor. Doutor, eu quero fazer uma pergunta, eu acredito que o senhor tem essa informação. Quantos remédios são distribuídos na cesta básica de Belo Horizonte? É pouca coisa acima de 250, 270, se não me engano. Tem uma diferença, né, entre a Muito capital grande, e o interior, né? Tem. O interior, então, na realidade, está mais abastecido. Não, algumas cidades, né? Poços é uma cidade diferente. Eu falo sempre que... E eu falo isso com muita propriedade, até modéstia à parte, porque eu acompanho a saúde pública, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, né? Eu tenho muito relacionamento com esse pessoal. E eu tenho uma curiosidade, Zambrano, Zé Lauro, Carol, que é assim, todo dia eu entro na internet, nos grandes jornais online, e eu fico ali, por região. Qualquer um pode chegar aí e você vai acionar. Então, ontem, inclusive, eu estava com a Gláucia, lá no gabinete da Gláucia, para uma reunião, e eu falei, olha, entra aí em tal lugar que você vai ver aí a dificuldade que Divinópolis está tendo, porque atende 350 pacientes por dia no seu pronto atendimento. Aí eu passei para ela a informação, sábado passado nós tivemos um problema na policlínica, por volta de 1h30 mais ou menos, nós já tínhamos atendido 380 até 1h30 da tarde. Mas Divinópolis que é uma cidade maior, né? Tem 350. E aí a hora que eu estava mostrando a ela essa busca que eu faço, aí encontramos lá, Uberlândia hoje fechou 10 leitos de UTI por falta de médico. Então, quando a gente vem muitas vezes na imprensa e fala, olha, tem dificuldade para contratar médico, não tem médico disponível, tem dificuldade para se comprar medicamento, às vezes material, exame
sofisticado, que está aumentando muito. Não, isso não é um problema só de Poços. Doutor Júlio, além de atender a população local, né, as cidades polos, como é o caso de Poços de Caldas, Divinópolis, Uberlândia, Uberaba e outras cidades polos, atende a região também. Mas como que fica a distribuição de medicamentos e de atendimento de recursos humanos também, por parte de atendimento do próprio Estado e da União? Porque a Prefeitura recursos financeiros também, porque a gente vê a situação da Santa Casa, por exemplo. Com tudo. Tem a ver, né? Quer ver? Existe alguma coisa que tem que ser explicada. Existe um processo que chama PPI, Programação Pactuada Integrada, onde todos os municípios do Estado, eles fazem referências em algumas especialidades para as cidades polo, como nós somos. Então, hoje, Poços tem aqui referência na oncologia, por exemplo, de 83 cidades. Né? 83 cidades aqui na região. Mas vem recurso para isso. Nessa pactuação, existe o governo federal ou o governo estadual, ele transfere desses locais um recurso para esse atendimento. O grande problema nosso, e esse problema está diretamente ligado aonde? Na nosso atendimento de porta de policlínica, na farmácia básica e em alguns exames. O grande problema é o seguinte: a atenção básica de saúde, ela é obrigação do município, seja ele um município grande, médio ou pequeno. Então, não importa se o município tem 10 mil habitantes, ele tem que fazer a atenção básica, a atenção primária à saúde, é por conta dele. O pediatra, o clínico, o ginecologista, é obrigação dele, o medicamento é obrigação dele. E aqui em Poços, nós temos uma dificuldade. Nós temos uma porta aberta na policlínica e a nossa microrregião não tem esse suporte técnico médico à disposição da sua população, então eles vêm para a policlínica, são atendidos nessas cadeiras básicas que deveriam ser atendidas lá na sua cidade, aí andam meio quarteirão, vão na farmácia da policlínica com a receita na mão, se abastecem desse medicamento, utilizam os nossos laboratórios e aí nós não temos como receber. Então, recentemente eu fui questionado, perto da Santa Casa você passa, tem ambulância de um monte de lugar aí, tal. Esse atendimento que a Santa Casa faz, que a radioterapia faz, que o Hospital Santa Lúcia faz na parte cardíaca, isso é pactuado. Então nós recebemos recursos para isso, tá certo? É um comum acordo, como nós também mandamos alguma coisa de alta complexidade para fora. Agora, o que nós não podemos mais aceitar é a vinda de pacientes para Poços serem atendidos sem pactuação. E aí, meus amigos, eu gostaria de falar o seguinte: grande parte desse inchaço que nós temos é culpa dos próprios moradores de Poços de Caldas. É muito fácil de entender. Muita gente tem na nossa região parentes, amigos, né, e que eles trazem para Poços de Caldas, utilizam, fornecem o seu endereço aqui de Poços para fazer um atendimento, às vezes até especializado. Eu até entendo que esse cidadão... Um parente, exato, esse cidadão, né? Ele faz o quê? Ele quer fazer o bem para aquele amigo, para aquele parente, tal. Mas ele não tem, infelizmente, a consciência de que esse ato, ele está tirando de um morador de Poços a chance de ser atendido na mesma situação. Né? Agora, isso é compreensível, eu entendo essa situação, mas é uma situação ingovernável, você não tem como gerir isso. Enquanto nós não tivermos a informatização totalmente implantada, o cartão SUS individualizado da nossa cidade... Quando vai ficar pronto? A informatização está caminhando, nós já temos compra de vários equipamentos, etc. Agora nós paramos aí no final do ano, em setembro do ano passado, numa licitação que foi feita e que houve recurso por parte de algumas empresas, e isso foi parado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, está parado lá. Doutor, muitas perguntas aqui. Tem bastante, Fábio. Participação aqui da Maria Rita do Nova Aurora. Ela diz que há cerca de um mês o ginecologista do PSF do bairro não aparece para realizar as consultas que já estão marcadas. Pergunta se o senhor tem conhecimento disso e que providências podem ser tomadas. Então vamos começar a recordar um pouquinho. PSF, ele tem um médico, que é um médico generalista, que ele atende tudo. No PSF não existe pediatra, não existe ginecologista, não existe ortopedista. Nos núcleos de apoio é que nós temos algumas especialidades, dermatologista, para poder auxiliar o médico generalista. O médico do PSF, ele tem, isso comprovadamente, ele tem que resolver de 70% a 80% dos casos.
20% a 30% no máximo é que deve ser encaminhado aos especialistas. Os exames, se ela está dizendo de exame de citopatologia, isso não necessita de ginecologista, e hoje existe um método que é feito pela própria enfermagem. A enfermagem está muito mais capacitada a colher os exames do que o próprio médico. Né? Eu vou procurar saber exatamente com detalhes, porque muitas vezes a informação vem meio um pouquinho truncada, mas essa explanação tem que ser feita. Né? Nós temos especialistas em alguns pontos ainda, resquícios da modalidade antiga dos postinhos de saúde. Mas essa é uma tendência que vai acabar com a implantação de cada vez mais de PSFs. Eventualmente, as pessoas que precisarem podem deixar o telefone também. Sim, claro. Né? E o doutor nós entramos em contato, até para esclarecer, né? Às vezes a pessoa faz a pergunta, ela não tem assim, muitos dados na hora, e fica difícil você. Mas eu faço questão de dar esse retorno. Eu gostaria de fazer uma observação seguinte. Normalmente, as secretarias de saúde de todas as cidades, inclusive do Estado e o Ministério de Saúde, tudo, cuida muito mais da doença ou das doenças do que propriamente da saúde, que deveria ser uma preocupação mais genérica. A prevenção? No caso, a prevenção. Mas é aí também uma integração entre outros setores da Mas eu posso te afirmar, Zé, que essa tendência já está mudando ao longo dos últimos anos, a última década pelo menos, né? A implantação dos PSFs, ela visa exatamente isso. O trabalho de prevenção à dengue, os programas de hiperdia, que é hipertensão e diabética, né, toda essa orientação, isso tudo é um trabalho de prevenção, porque matematicamente, se você não cuidar da prevenção, você não vai ter dinheiro para poder tratar as doenças. Claro. Por que cada vez mais nós temos dificuldade de internar pacientes? Porque houve nos últimos anos, com a aceleração dos programas de prevenção à saúde, um desabastecimento financeiro para a criação de novos leitos. Né? A tendência mundial da saúde mundial é essa, é você cada vez internar menos. Você vai internar somente os casos necessários, tudo extremamente necessário. Hoje o que se mais tem é investimento em hospital dia. O paciente chega de manhã, faz aquela pequena cirurgia e vai embora à tarde. Porque quanto menos o paciente ficar no hospital, é melhor para ele. As chances dele ter complicação, de contrair infecção hospitalar, etc., é muito maior. O telefone não para de tocar. Tem mais participações lá. Eu estou ficando preocupado. Pois é, está chegando muitas Será que vai dar para atender todo mundo? Né? Mas até o pode deixar as perguntinhas, depois eu respondo, eu mando por e-mail. Não tem problema. Deixar o telefone se possível. O Rodrigo do Jardim P, ele diz a respeito da entrevista que o prefeito deu, justificando a falta de uniformes da equipe do SAMU e a situação precária das ambulâncias. Ele diz que o doutor Júlio mesmo comentou que a situação estava ruim para os profissionais do SAMU. E ele pergunta agora como fica. Não é como fica, é como está, né? Nós temos lá, foi feito nessa administração a compra já de uma vez de material. Nós recebemos 3 ambulâncias novas nos últimos anos. Agora, o que me chama muita atenção é que, de repente, ambulâncias que chegaram esse ano estão dando muito problema. Então, eu já questionei, inclusive, a má utilização dos nossos veículos. Tá certo? Eu não posso concordar, e nós somos, todos nós dirigimos, e um carro recém-chegado vai dar problema de câmbio, alguma coisa desse tipo. Né? E dá problema com um, não dá problema com o outro. Por mais que tivesse buracos na rua, não as pessoas também podem utilizar melhor o material de trabalho. Então, o que está ocorrendo, na verdade? Desde o ano passado foi feita a solicitação de compra, mas na coisa pública você tem que seguir uma série de normas e regras. Foi feito já edital de licitação, nós estamos esperando o aparecimento das empresas. O prefeito já liberou há algum tempo já a compra de material, de uniformes, de material inclusive de uso diário. Né? Agora, em relação às ambulâncias, essa semana nós tínhamos lá 4 ambulâncias funcionando, de repente ontem só tinha 2. Né? Ontem 2 ambulâncias foram colocadas na nossa garagem. Eu fiquei muito preocupado e não tem faltado, fique bem claro, não tem faltado do município, por parte da Secretaria de Administração, por parte do responsável da garagem, empenho e determinação para que qualquer problema é prioridade às ambulâncias, principalmente as ambulâncias do SAMU. Mesmo assim, nós estamos tendo problema. E esse problema nós estamos localizando, porque são coisas individuais. Doutor Júlio, no caso, por exemplo, você afirma que a saúde em Poços anda bem.
Tenho certeza. Evidentemente que tem coisas ainda para melhorar. Claro, pode melhorar, porque senão estaria perfeito. Não existe saúde perfeita, saúde privada, tá certo? O que você proporia como projeto, digamos, para uma futura administração para melhorar a saúde? A primeira coisa, eu acho que tem que dar continuidade ao que está sendo feito. A falta de continuidade é o grande atropelo e o grande vazio que se criou na saúde da nossa cidade. Quando nós viemos daquela administração de 96 para de 97, 2000, em que eu fui inclusive secretário de saúde. Aí de repente nós tivemos um desmanche e um desmonte total dos planos e ações e que se interromperam por 4 anos com novas mentalidades, com novas filosofias. E aí demorou mais 3, 4 anos para se começar a organizar, foi na administração passada, e agora nós estamos conseguindo retomar os caminhos. E eu falo isso baseado em números, tá certo? Hoje eu garanto para vocês que as nossas metas e os nossos índices estão sendo atingidos em todas as nossas previsões. Em todas. Não existe mais aquele negócio, não atinge o número de consulta de ginecologia, tanto é que nós temos hoje em Poços de Caldas um dos menores índices de mortalidade infantil do mundo, não é do Brasil não. Esse número é interessante. Mas como é que as pessoas, como é que o cidadão comum, aquele que está na ponta de lá, o que está muitas vezes sofrendo, que às vezes relata, espera em algum serviço de atendimento, aquele que às vezes chega, não encontra o seu medicamento, como essa pessoa que é o usuário final da situação, ela pode aferir esses números e essa qualidade? Olha, de que forma pode se traduzir isso para a pessoa? Eu vou fazer um comentário baseado em 3 vertentes. A primeira dela é aquilo que eu disse, a prevenção na atenção básica, tá? Com a implantação que nós estamos tendo dos PSFs, a modernização, isso tudo com muita dificuldade, porque criou-se no país o Programa de Saúde da Família, mas não se criou a estrutura para capacitar os profissionais para trabalhar. Então, hoje, o que nós temos feito e investido é no treinamento dos nossos profissionais. Muitos dos colegas médicos que trabalham no PSF, eles não tiveram formações nas suas escolas para serem médicos de família. E hoje eles estão atuando no médico de família até por falta de oportunidade às vezes, tá certo? Agora, então é uma grande falha que existe no país inteiro. Criou-se um grande programa, excelente na prevenção, mas não se criou a condição para que ele desenvolva bem. E é um programa novo, é um programa de 10, 12 anos, talvez 15 anos no máximo, então é um programa novo. Depois você tem a fase intermediária. O que é? Aí sim nós temos um gargalo, que são algumas especialidades que nós temos dificuldade de médicos, como ortopedia, como psiquiatria, como neurologia, e que não só na rede pública, mas em algumas entidades privadas nós temos essa dificuldade também, não existe o interesse do profissional em trabalhar na saúde pública, até mesmo por falta de incentivo financeiro, remuneração. E aí você complementa isso com um grande número de exames de alta complexidade que são solicitados, como eu disse anteriormente, 80% você poderia resolver na base, mas eles são transferidos. Se eu falar para vocês que 30% dos exames que a Secretaria disponibiliza, o paciente não busca nem o resultado, é um rio de dinheiro que vai. E na ponta, que eu acho que é o grande trunfo que Poços tem, na base e na ponta lá. Nós temos uma falha nessa parte intermediária, é o atendimento da alta complexidade. Quando que vocês ouviram falar aqui em Poços de Caldas que um acidentado, um infartado ou um paciente mais grave deixou de ser atendido nas nossas unidades? Quando que vocês que estão na mídia, estão no dia a dia, chegaram, por exemplo, na Santa Casa e viram macas por corredor, no Santa Lúcia, macas por corredor, como a gente vê na grande mídia, nas grandes cidades? Isso não tem. Então, esse é um grande trunfo, sabe? Então, acho que tem que ser valorizado. Nós temos falhas, sim, falhas que não são fáceis de corrigir, porque demandam recurso e, principalmente, recurso humano. Ok. Meus pais foram atendidos pelo SUS. E, enfim, muita gente tem esses problemas também. Nós vamos continuar no Jornal do Sul de Minas com esse tema exatamente,
a respeito da saúde de Poços de Caldas. Você pode continuar participando. 3721-6955. Você também pode participar aqui no YouTube, o fabio.zambrano.pocos, ou mandando a sua pergunta pela internet através do MSN, do Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. O intervalo é rápido, nós voltamos em instantes. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural. Café Subásio. Para quem não tem medo de altura. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Estamos entrevistando o doutor Júlio Balducci, secretário municipal de saúde aqui de Poços de Caldas. Os telefones não param, né? Corridíssimo, estou impressionado com essa quantidade de perguntas. Está vindo pergunta de tudo quanto é lado. Onde tem fio, está saindo pergunta. Telefone, internet. Mas eu gostaria de fazer mais uma para o doutor Júlio. Pode. Tá bom, mas daqui a pouco é os telespectadores aqui. Eu até vou ficar mais uma só, então aí eu fico quietinho, prometo. Pode fazer. Doutor Júlio, no intervalo nós comentávamos o seguinte, que o investimento na saúde ele é grande, mas ainda há falta de médicos, de recursos humanos, de remédios em todos os setores, né, para atendimento. Agora, porém, o investimento nas campanhas preventivas, né, porque eu não sei os dados estatísticos disso aí, mas as prevenções, no caso de acidentes de trânsito, os acidentes com agrotóxicos, os acidentes na construção civil, isso onera muito a saúde pública, porque tem atendimento de emergência nesses fatos. Se houvesse uma campanha de esclarecimento e prevenção de acidentes, né, no caso de vários setores da atividade econômica do país, não poderia haver uma redução no índice de atendimento. Doutor Júlio, aproveite e emende na pergunta dele, então, para eu poder utilizar também o espaço, aí depois deixar para os telespectadores, emende na pergunta dele a questão orçamentária da saúde em Poços de Caldas. É um pouco menos do que 100 milhões por ano investido, não é isso? No ano passado nós investimos mais de 100 milhões. Foi mais de 100 milhões? 102 milhões, se não me engano. E esse ano nós já investimos, já pagamos... Até agora? Até agora, mais de 24% do nosso orçamento. Prestes aí a chegar a metade do ano. Metade do ano. E está empenhado, eu vi ontem, 32% já tem de empenho. Então é um investimento muito grande. Agora, o que o Zé Lauro disse, ele falou, é exatamente o perfil da saúde pública, né? Nós gastamos aqui em Poços, com os nossos hospitais, 90% dos recursos são com atendimentos de urgência e emergência. Eu acredito, que nós não temos que fazer campanhas, né? Porque quando a gente fala campanha, dá a impressão que você vai pegar uma semana, um mês e vai falar insistentemente aquilo lá e depois esquece. Eu acho que nós temos que fazer um trabalho de educação continuada em todos os níveis, na construção civil, na zona rural e principalmente no trânsito. Hoje o grande vilão da saúde pública são os acidentes de trânsito, que consomem muitos recursos, ocupam os nossos leitos, porque invariavelmente são os pacientes mais graves, né? E você tem que dar um jeito de fazer esse trabalho de uma forma... A grande epidemia que o Brasil vive hoje não é a dengue, não é o trânsito, são os acidentes de trânsito. Agora, por outro lado, nós temos que aqui chamar a atenção um pouco da população, que sempre, quando ela não é incitada a poder participar, ela relaxa. A prova disso é agora a vacinação da gripe H1N1, que nós éramos para ter terminado semana passada, prolongamos e deve prolongar de novo, porque o Brasil não conseguiu atingir o índice necessário. Quer dizer, é um absurdo uma situação dessa em que o país, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, oferece gratuitamente para aqueles pacientes que têm maior propensão a ter a doença, e você não consegue atingir as metas. Aqui em Poços, as nossas gestantes não atingiram as metas. Quer dizer, o que nós temos que fazer mais? Foi feita campanha na mídia, vocês da imprensa nos ajudaram de uma forma maravilhosa, e aí tem que buscar em casa. Quer dizer, então, é claro que nós não vamos perder as vacinas, com certeza nós vamos ampliar, nós vamos começar a vacinar agora o pessoal do presídio, dos asilos, né, atingir as outras faixas. Atingir as faixas que não estavam privilegiadas anteriormente. Por quê? Porque não houve a procura da forma como nós esperávamos. E agora, se porventura nós tivermos a infelicidade nesse país
de termos de novo uma epidemia como nós tivemos em 2009, aí todo mundo sai correndo atrás. Né? Então, a grande verdade é essa. Falta um pouco de vontade também para que se participe dessas campanhas todas. Em respeito até à vacina da gripe, doutor Júlio, se me permite, muita gente fica com receio de tomar. Porque se eu tomar eu vou pegar a gripe. Não tem nada disso. Nós já, diversas vezes já conversamos o que aqui, ocorre, o que ocorre. Só para quem tem alergia a ovo. Esse não deve ser excluído, tá? Agora, o que ocorre é o seguinte, nós temos dezenas de tipos de vírus de gripe. Nós estamos vacinando com aquele que hoje é a mais letal, a mais grave. Tá? A gripe suína lá? A gripe suína, H1N1. Agora, vamos supor, se eu estou um pouquinho propenso a ter um tipo de gripe lá, e eu tomo a vacina da gripe, não significa que eu fiquei gripado porque eu tomei a vacina. A vacina é um vírus inativado. Tá certo? Muito pelo contrário, ele vai me prevenir também de que eu tenha outros tipos de gripe de uma forma mais grave. Eu vou amenizar as minhas situações. Mas infelizmente é isso. Ultimamente vocês têm ouvido falar na mídia aí que morreu, como foi em 2009, 2010? Não tem mais. Então o povo relaxou. Né? Se nós tivermos a infelicidade de começar a ter casos de novo, com certeza vai ser aquela correria. Perguntas dos telespectadores. Vamos lá, tem muitas. É por e-mail, porque exames urgentes estão sendo marcados após 4 meses. Passei mal na cidade de Bandeira do Sul, vim encaminhado com um pedido urgente. Ele disse que foi no PSF para fazer exame, editando aqueles que está completando 4 meses de espera para o exame de ultrassom que está encaminhado urgente. Eles que sentem muitas dores e não sabem mais o que fazer. Douglas Eduardo Teixeira, bairro Santa Augusta, por e-mail. Bom, primeiro é o seguinte, o exame, tudo que é urgente, não deve ser encaminhado para o PSF. O urgente tem que ser feito pela policlínica. No e-mail diz que pela policlínica ele passou também, então, tá, doutor? A policlínica, o que ela vai fazer? O médico vai fazer? O médico, se é urgente, ele vai tentar resolver problema, tá certo? Agora, se ele tivesse, provavelmente ele tenha outro comprometimento de outra coisa e tal, e que tenha outra. O ultrassom hoje deixou de ser um exame especializado. Né? O ultrassom hoje qualquer lugar tem, inclusive nós compramos agora recentemente mais um, que vai ser colocado, um ultramoderno, vai ser colocado no Hospital da Zona Leste. O da Zona Leste, que também é muito potente, vai para o Margarita Morales. E o que nós temos no Margarita Morales vai ser transferido para a Policlínica para o atendimento de urgência. Aquele de chegar um paciente com uma dor abdominal grave ele fazer um ultrassom para ver se tem líquido e aí, se não tiver, ou se tiver, ser encaminhado para uma cirurgia, provavelmente. Mas o ultrassom não é mais objeto de exame de urgência, não. Doutor Júlio Balducci gostaria de saber como fica o caso dos funcionários da Santa Casa que trabalham no PSF. Se o contrato será renovado ou terão que fazer uma prova ou se vão continuar trabalhando pela Santa Casa. Quem manda a pergunta é Carolina, moradora do Jardim São Paulo. Então vocês vão receber em primeira mão, né? Infelizmente. Que boa, oportuna essa pergunta. Hoje eu recebi por parte da Procuradoria do município uma decisão lamentável da Justiça do Trabalho, não acatando todas as solicitações que o município, o Conselho Municipal de Saúde fizeram para que nós continuássemos atendendo via Santa Casa. Volto a frisar que hoje nós estamos atingindo todos os nossos itens, todas as nossas metas no Programa de Saúde da Família, graças a essa parceria que deu muito certo com a Santa Casa, mas nós teremos que, num prazo imediato, de fazer uma transferência desses funcionários provavelmente para o Consórcio Intermunicipal de Saúde, que foi a entidade indicada, exatamente. É claro que, no momento de pronto, todos os funcionários vão ser chamados à Santa Casa, vão receber seu aviso prévio, vão receber todos os seus direitos constitucionais, trabalhistas. Nós deveremos, através de uma ação junto com a Procuradoria, recontratar a todos via consórcio para depois planejarmos como vão ser feitos os futuros processos seletivos. Isso para não correr o risco de parar todo o atendimento que foi desenvolvido desde 99 e agora nós estamos atingindo um patamar de efetiva resolução, né? E que, por uma medida judicial,
que nós não conseguimos entender até agora, pode ser tudo isso jogado por terra, mas o município está trabalhando incessantemente para que nós façamos apenas a mudança de gestor de parceria, tá certo? Ao invés de ser a Santa Casa, tomara que dê certo, e eu vou brigar, lutar muito para que isso continue, porque eu implantei o PSF em Poços de Caldas em 1999, eu sou um defensor do PSF como medicina preventiva, e tem argumentos que eu gostaria de um dia, se possível, explanar para as pessoas que determinam certas coisas nesse país, porque foi um absurdo que fizeram, infelizmente. Não vou entrar na parte jurídica, porque eu não sou advogado, não conheço leis, mas na parte técnica, em relação ao atendimento, eu tenho argumentos que seriam totalmente convincentes para que nós continuássemos atendendo da forma como nós estamos atendendo hoje, melhorando a cada dia. Nós vamos ao intervalo, voltamos em instantes com o Jornal do Sul de Minas. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural. Café Subásio. Para quem não tem medo de altura.